Olá, você está ouvindo mais um SeniorCast, o podcast da geração sênior. Cris, primeiro me fala um pouquinho de você, o seu nome, o que você faz aqui na academia, me fala um pouquinho do seu portfólio. Então, eu sou a Cristiane Peixoto e trabalho aqui na Companhia Atlética, eu considero que já tem 15 anos, mas na realidade eu passei 3 anos emprestada numa outra academia e desde 2005 que existia um programa, um trabalho aqui, voltado para mais de 60 anos, que é a aula que eu ministro, que eu venho ministrando até hoje, que chama Multiplatinum, focada em manter as qualidades cognitivas em nível ótimo, para todos os objetivos que a pessoa tenha, seja para cuidar da sua família em casa, seja para viajar, enfim, todos os objetivos, manter a memória no nível ótimo, agilidade de raciocínio no nível ótimo, equilíbrio no nível ótimo, e que são fatores que vão diminuindo com o envelhecimento de forma natural, né? Fisiologicamente a gente tem uma perda e que essa perda incomoda muito. Então aí é por isso que meu trabalho aqui é focado em prevenir essa perda. E então acho que mais alguma coisa. Eu fiz um mestrado na área, né, do envelhecimento. Estudei desde a faculdade que eu comecei a tomar contato com a atividade física voltada para idosos e me encantei com a área. No último ano de faculdade eu comecei a estudar. Depois que eu terminei a faculdade, fui fazer uma pós-graduação em ginástica postural, justamente para ajudar, né, a questão postural nas pessoas mais velhas, porque isso é um fator que complica a saúde, a postura, a qualidade de vida. E depois eu fiz o mestrado. E aí de lá para cá tenho trabalhado especificamente com essa faixa etária. Ai, que legal. Bacana. Então, bora lá, gente. Estudos mostram que hoje no Brasil, quase 2 milhões de pessoas acima de 60 anos estão dentro das academias. Você sente essa mudança aqui? Cada vez o pessoal mais velho está chegando, eles estão se preocupando com a saúde? Sim, existe principalmente a questão da indicação. Então, a gente tem alunos satisfeitos que percebem que a atividade física muda a qualidade de vida, diminui as dores, começa a prevenir problemas, melhora a relação social, então incentivam colegas, incentivam amigas. Então o que eu tenho percebido é que muitas das pessoas que estão chegando por indicação de alguma amiga que já fazia parte da turma, e a turma vai crescendo, né? Então nessa fase, esse ano, por exemplo, a agenda está lotada de pessoas novas que vieram por indicação, em situações diversas, ou já apresentando algum problema de saúde, ou já apresentando alguma dificuldade funcional, ou uma questão social, ficou viúva, deixou o trabalho e não quer ficar parada. Então são vários os motivos, mas todos aumentando. Realmente a procura está aumentando e vai aumentar cada vez mais. A perspectiva de aumento populacional nas pessoas acima de 60 anos no Brasil e no mundo, ela vai triplicar nos próximos 10 anos, né? Todos nós. E é legal a gente ter essa consciência, né? A gente tá mudando bastante. Então o pessoalzinho tá enjoando de fazer as caminhadas e agora tá todo mundo vindo para as academias. Na realidade, até os médicos estão conscientes da importância da musculação, do alongamento, da orientação da atividade física por um profissional especializado. Então não basta caminhada, não basta fazer aquele alongamento leve no parque com um grupo de colegas. É necessário um programa completo de atividade física para que a qualidade de vida seja mantida. Então, cada vez mais médicos estão orientando as pessoas a buscarem essa orientação, e os próprios participantes, né, aquela colega que anda com você no parque, começa a falar: poxa, comecei a fazer musculação, olha como eu tô me sentindo, eu tô melhor, eu aprendi que eu vou ganhar massa óssea, eu aprendi que eu vou proteger minha articulação para os próximos anos, coisas que a caminhada não proporciona. Ela isoladamente, ela tem um limite de benefício. Quando o organismo atinge um platô fisiológico, aquele benefício não se mantém. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que anda a vida inteira e que acha que está então seguro de osteoporose, seguro contra artrose, seguro contra a sarcopenia, e não é verdade. Então isso tem aumentado realmente a consciência dos médicos, que estão por contrapartida incentivando seus pacientes, os familiares, né, os filhos percebendo, os genros, noras, percebendo que é importante
que o pai, a mãe já, por mais que esteja ativo no trabalho, líder na empresa, ele começa a apresentar uma dificuldade para subir uma escada, um cansaço maior numa tarefa usual. Então ele começa a perceber, o pai ou mãe, você precisa ir para academia, o pai ou mãe. Então esse incentivo de todos os lados e da mídia também, apoiando, incentivando, mostrando cada vez mais grupos aderindo à atividade física, tá fazendo com que as barreiras para se exercitar vão sendo diminuídas e dribladas. Legal. Os alunos, eles costumam te dar feedback de como eles eram antes de chegar, depois? O tempo todo. Inclusive é engraçado, porque aqui as entrevistas são individuais, então cada um que chega ali repete o mesmo discurso, né? Então é muito interessante você observar que as coisas se repetem, né? Eu até já posso dizer antes até do próprio aluno quais são as dificuldades mais comuns, que é justamente, olha, tô com dificuldade de subir escada, eu tô com dificuldade de sair do meu carro, de entrar no meu carro, porque meu carro é baixo, geralmente tem carros bons, carros esportivos, que já começam a se tornar uma ameaça, né, muitas vezes, para entrar, para sair. Muitos começam a ter dificuldade dentro da própria casa, se é um duplex, se é uma casa, um sobrado grande, para se locomover dentro de casa. E muitos começam a ter dificuldade nos esportes que gostam de praticar. Os que velejam, né, dificuldade para entrar no barco, sair do barco, fazer os movimentos que são necessários dentro do barco. Os que fazem esportes como golfe, que começam a ficar mais cansados, tênis, começam a não dar conta do jogo. Então, pessoas que são ativas, mas que notam que a perda muscular e a perda de condicionamento está acontecendo. Então, eles já vêm relatando exatamente o objetivo que eles têm ao vir à academia, que é melhorar isso. Eu quero parar de sentir isso. Eu tenho um aluno novo que ele tava com dificuldade até para caminhar, tá com uma lesão no joelho, e aí o médico orientou uma prótese, mas antes da prótese ele precisa fazer uma reconstrução muscular, né, fazer um fortalecimento muscular, até para ter uma recuperação melhor, né, e aí isso tá prejudicando. Imagina, o cara é o dono da empresa e tem dificuldade para andar. Então isso é algo que já começa a preocupar, incomodar, e eles querem isso resolvido. Então, eles são bem objetivos. Então, nesse caso, é um trabalho longo de musculação antes. Não é um trabalho longo, mas é um trabalho que, a partir do momento que a gente ensina a importância de cada exercício, que é uma coisa que é fundamental, é ensinar para o aluno, do mesmo jeito que a gente tem informação rápida hoje para todas as gerações, os jovens estão muito antenados em tudo que acontece no mundo, o idoso também tem acesso a uma informação diferenciada. Então, principalmente um idoso que tem uma cultura diferenciada. Então, ele chega aqui já sabendo que ele precisa fortalecer a musculatura, né? Tá até mais fácil do que alguns anos atrás, que a gente tinha que ficar convencendo que a musculação era importante. Quando era, no entanto, uma atividade extremamente estigmatizada. Você, não, eu vou ficar musculosa, não quero isso. Aquela coisa do fisiculturista, né, nos anos 80, que arrastou um pouquinho pra frente aí a questão da musculação. Então, eles já sabem o que eles precisam, é mais fácil. Mas aí a gente ensina o passo a passo, e eles entendem que a médio prazo já é possível colher grandes resultados. Porque a fragilidade tá tão instalada muitas vezes, que aquele estímulo que a gente começa a dar nas primeiras semanas, nos primeiros 2 meses, já começa a produzir uma melhora, uma maior segurança. Então eles ficam satisfeitos com esses primeiros resultados, e aí realmente é quando eles aderem pro resto da vida, né? Normalmente esse público, ele não é que nem um público que está buscando estética. O público que está buscando estética, ele ganha estética, fica satisfeito, fica uns meses curtindo essa estética que ganhou, e depois acaba largando, depois que está satisfeito, emagreceu, ganhou mais massa muscular, está mais definido, começa a relaxar no treinamento. O público que busca saúde, uma vez que ganhou de volta essa saúde, tem medo de perder de novo. Entende que sem aquela atividade fica vulnerável, e realmente o processo natural é de perda. Né? Então é um trabalho gostoso por isso. Porque eles ficam fiéis, eles realmente compram, indicam, porque eles também têm a noção de que para eles não foi fácil aderir, tiveram que trabalhar e deixar de lado alguns compromissos, agenda lotada, para poder dispor de um tempo para estar aqui 2, 3 vezes por semana, pelo menos,
Mas esse resultado acaba otimizando todo o resto do trabalho. A produção fica melhor, o trabalho fica mais digno, eles têm mais confiança, melhor autoestima, começa a resgatar certas coisas que eles estavam já deixando de fazer, evitando fazer justamente para não fazer papelão, né? Aquela história de não fazer feio na frente dos outros, porque isso ainda acontece muito. Legal. Uma pessoa a partir dos 55 anos que nunca na vida frequentou uma academia e fala, agora eu quero, agora é o momento. Quais os cuidados, os preparativos que essa pessoa tem que ter antes dela colocar o pé aqui? Antes da pessoa decidir colocar o pé numa academia, ela precisa ter certeza, né? Isso é uma certeza entre aspas, porque certeza ninguém tem até entrar, né? De que ela está entrando num local que tem condições em termos de recursos humanos, né, que tenha profissionais adequados para trabalhar com essa faixa etária e muitas vezes com as comorbidades que acompanham a faixa etária. Quando a pessoa já apresenta uma hipertensão, quando apresenta uma artrose, uma lesão de alguma maneira osteomuscular, quando ela tem um desgaste, quando ela tem uma diabetes, ou seja, ela já apresenta algum problema de saúde, né, que é comum até por conta da faixa etária, dependendo do estilo de vida que a pessoa teve, e ela tem que ter certeza que ela vai contar com bons profissionais. Então, aqui acontece muito do aluno passar por uma entrevista comigo antes de efetuar a matrícula. Eu acho isso super positivo, porque é sinal de consciência. Né? Quer dizer, a pessoa antes de se comprometer financeiramente com uma instituição, ela solicitar, e ela tem todo o direito de conversar com a pessoa que vai acompanhar. E se ela percebe nesse momento que não existe essa pessoa, que não existe um profissional especializado, que ela vai ter que entrar num procedimento padrão no meio de todos os alunos da academia, já é um alerta para que ela repense a qualidade da instituição. Então o primeiro passo é esse. Claro que a orientação do médico é fundamental, mas nessa faixa etária, a partir de 55 anos ainda não é obrigatório apresentar um atestado médico, a partir dos 65 já é obrigatório, né? Então, mas se ela trouxer um atestado médico de que ela está apta à atividade física, já é um grande avanço, porque normalmente a instituição pode pedir nas primeiras semanas e até mesmo bloquear, dependendo da idade, se a pessoa ainda não apresentou um atestado médico, e avaliar se ela tem ali naquela instituição, que eu acho muito importante também, colegas, né, dependendo somente do perfil psicológico do aluno, se ela conhece alguém ali já, se ela tem referência de alguma amiga que frequenta, porque isso vai auxiliar no processo de adesão. É muito mais fácil ela gostar de um lugar que uma amiga indicou e frequenta e que ela vai encontrar na academia, do que um lugar que ela não conhece ninguém, que ela não tem referência nenhuma, e que ela chega muitas vezes e acaba se sentindo isolada, sozinha, desmotivada. Isso pode também atrapalhar esse processo de adesão. Ela não querer ficar. Né? Exatamente. Legal. Aqui, além de você, Cris, existem outros profissionais para poder te ajudar? Existem. A gente tem uma equipe natural, né? Eu falo que é a seleção de Darwin. Tem aquelas pessoas, é o perfil, né? Que perfil é esse? O profissional que trabalha com uma pessoa mais velha, ele tem que entender que ele tem que ser uma pessoa atualizada, né? Não pode ser uma pessoa chata. Então, os professores mais novinhos, que me perdoem, mas precisa ter uma bagagem cultural para lidar com essas pessoas, né? De alguma maneira, você tem que entender o universo dessas pessoas, em qualquer aluno, em qualquer faixa etária. Mas essa faixa etária, eles são já mais vividos, mais experientes. Não é qualquer conversa, bate-papo que vai encantar o cliente, né? Então, esse é um ponto importante, saber lidar com esses alunos. Outro ponto fundamental, o grau de conhecimento, né? Mas até isso se aprende. Um profissional que não tem, às vezes, um conhecimento muito aprofundado sobre determinada patologia ou sobre determinada faixa etária, ele com força de vontade, com interesse, ele aprende, a gente mostra o caminho, tem uma pessoa referência que vai dar a orientação. Mas o fundamental realmente são essas duas coisas, a ter uma boa noção cultural para poder ter uma conversa gostosa, poder direcionar, apresentar pessoas interessantes na academia para aquele aluno. E um segundo ponto é saber que existem dificuldades na faixa etária que são pertinentes à faixa etária e que não se deve ter expectativa de que aquele aluno produza o mesmo resultado de um aluno de 20, 30 anos. Sim. Né? Então, às vezes essa questão, às vezes a falta de conhecimento faz com que um professor se sinta inseguro de trabalhar. Mas ela tem isso no joelho, será que eu posso fazer esse exercício ou aquele? E pela sensação de insegurança prefere não atender.
E também tem aquela questão do profissional não conseguir entender que o fato dele estar colocando uma carga mais leve, de demorar um pouco mais para aumentar o peso, de desenvolver um resultado, não quer dizer que ele não esteja aproveitando, muito pelo contrário. A gente sabe que são os alunos que mais vão mostrar resultado a médio e longo prazo, né? Então aqui como é que funciona? Aqui as pessoas que têm essa vocação, né, que gostam de lidar com esse público, que tem paciência para ensinar, que entendem que tudo é um universo novo. A maioria, muitos dos nossos alunos, não são poucos, nunca viram um aparelho na frente. Então, quando olha, o primeiro contato é como se fosse um equipamento extraterrestre. Parece tão difícil. Parece muito mais difícil do que na realidade é. E para o profissional que está lidando com isso dia a dia, não entende, né? Fica muito discrepante a minha experiência com o aparelho e a experiência do meu cliente com o aparelho. Sim. Então o cara ele tem que entender e ter a didática correta para poder transmitir. Então isso a gente vai percebendo na nossa equipe, e à medida que eu estou sobrecarregado, que eu estou atendendo um cliente exclusivamente porque ele tem horário agendado comigo, e uma outra aluna que está começando, está na segunda, terceira aula, já está sozinha na sala, é esse professor que vai acolher, que vai ensinar, que vai demonstrar os exercícios, e as pessoas se sentem muito seguras com isso. Legal. Sabem que tem uma equipe que conta, né? Gostou da entrevista? Então envie suas perguntas ou dúvidas aos nossos entrevistados, preenchendo o formulário abaixo. Você acabou de escutar e se informar em mais um SeniorCast, o podcast da Geração Sênior.